Berinjeo Contrema KYLDZ cresceu diante das câmeras e conquistou o público ainda muito jovem com personagens que emocionaram milhões de pessoas. Por isso, quando uma situação inesperada envolvendo seu nome veio à tona, muitos fãs ficaram preocupados e começaram a procurar respostas. Mas o que realmente aconteceu com Berinjeo Contrema KYLDZ? Por que essa história está chamando tanta atenção e qual é a verdade por trás de tudo isso? Neste vídeo, vamos revelar os detalhes e entender o que está acontecendo atualmente com a jovem atriz turca. Fique conosco até o final, porque alguns detalhes podem surpreender você. E antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nossas próximas histórias. Berinjeo Contrema KYLDZ nasceu em 29 de setembro de 2009, em Istambul, uma das cidades mais conhecidas da Turquia. Hoje, aos 16 anos, ela é lembrada por milhões de espectadores como uma das atrizes que mais marcaram a televisão turca na infância. Sua história, porém, começou muito antes de alcançar fama internacional. Beren entrou no mundo artístico ainda pequena e, em poucos anos, passou de trabalhos publicitários para papéis de destaque na televisão. A menina cresceu em uma família sem ligação conhecida com o meio artístico. Seu pai, Berinjeo Contrema KYLDZ, é engenheiro mecânico, enquanto sua mãe, Minijeo Contrema KYLDZ, tem formação na área de recursos humanos. A presença dos pais foi importante desde o começo, especialmente porque Beren iniciou a carreira quando ainda era criança. A família precisou organizar sua rotina para que gravações, compromissos profissionais e escola pudessem conviver. Antes de se tornar conhecida pelas novelas, Beren teve contato com a publicidade. Essa experiência inicial ajudou a colocá-la diante das câmeras e abriu caminho para a televisão. Em 2014, aos 5 anos, ela estreou na série Kocan Ailesi, da Fox TV, interpretando Pelin. Foi o primeiro passo de uma carreira que avançaria rapidamente. A naturalidade da menina diante das câmeras chamou atenção e fez com que novas oportunidades surgissem. O grande ponto de mudança viria pouco depois. Em 2016, Beren entrou para o elenco de Anne, produção da Star TV que ficou conhecida no Brasil como Mãe. Aos 7 anos, ela interpretou Melek, personagem central de uma história marcada por abandono, violência e busca por proteção. O papel exigia emoções difíceis, e sua atuação chamou a atenção do público. A série também ajudou a levar seu nome para fora da Turquia, alcançando espectadores em diferentes países. No Brasil, Mãe teve papel importante na popularização de Beren entre o público de novelas turcas. A personagem Melek, posteriormente conhecida também como Turna em parte da história, tornou-se uma das imagens mais lembradas da atriz. O sucesso não ficou restrito à televisão turca. Beren passou a ser reconhecida por espectadores de outros mercados e ganhou uma base internacional de admiradores. O mais interessante em sua trajetória é que o público pôde acompanhar seu crescimento quase em tempo real. Beren começou trabalhando ainda criança, enfrentou personagens cada vez mais exigentes e continuou diante das câmeras enquanto deixava para trás a infância. Por isso, sua carreira não representa apenas uma sequência de novelas e séries, mas também um registro de uma transformação pessoal e profissional acompanhada por diferentes gerações. Quando se olha para essa história desde o começo, fica claro que Anne foi apenas o início de uma fase muito maior. Depois de conquistar o público com Melek, Beren teria pela frente novos personagens, novos desafios e a necessidade de provar que seu talento não dependia apenas da força de uma personagem infantil. E foi justamente a partir desse momento que sua carreira começou a ganhar outra dimensão. Aos 5 anos, Berinjeo Contrema KYLDZ deu o primeiro passo em uma carreira que mudaria completamente sua infância. Em 2014, a menina estreou na televisão turca na série Kocan Ailesi, exibida pela Fox TV, interpretando Pelin. Era uma criança pequena entrando em um ambiente profissional, cercada por câmeras, atores adultos, diretores e uma rotina de gravações. Mesmo tão nova, Beren conseguiu chamar a atenção do público com sua maneira natural de atuar. Naquele momento, ela ainda estava descobrindo o que significava ser atriz. Não tinha uma longa experiência diante das câmeras e também não havia passado por uma formação profissional extensa. Sua principal característica era justamente a espontaneidade. Beren parecia confortável nas cenas e conseguia transmitir emoções sem deixar que sua pouca idade atrapalhasse o desempenho. O sucesso inicial fez com que novas oportunidades aparecessem rapidamente. A televisão começou a ocupar um espaço cada vez maior em sua rotina, mas Beren continuava sendo uma criança. Precisava dividir seu tempo entre gravações, escola, família e momentos de descanso.
Essa combinação exigia organização, principalmente porque sua carreira avançava em uma velocidade muito maior do que a de uma criança comum. A família teve um papel importante nesse período. Como Beren ainda era pequena, os pais acompanhavam de perto sua trajetória e ajudavam a organizar os compromissos profissionais. Sua mãe, Minnie Geocontrema KYLDZ, passou a estar especialmente presente na rotina da filha, acompanhando as atividades relacionadas à carreira e ajudando nos momentos de preparação. Beren também precisou aprender rapidamente como funcionava uma gravação. Repetir uma cena várias vezes, decorar falas, seguir orientações e esperar o momento certo para entrar em cena faziam parte daquele novo cotidiano. Aos poucos, aquilo que poderia parecer apenas uma experiência de criança começou a se transformar em uma verdadeira profissão. Em 2016, quando ainda tinha apenas 6 anos, Beren ganhou uma nova oportunidade na televisão. Ela passou a fazer parte do Gudui Gudui Show Sokuk, programa da Show TV que reunia crianças em esquetes de humor diferentemente de uma novela dramática. A atração permitia que ela mostrasse um lado mais divertido e espontâneo. O programa também colocou Beren ao lado de outras crianças que estavam começando suas próprias trajetórias artísticas. Juntos, eles participavam de cenas de humor e apresentações que exigiam ritmo, atenção e segurança diante das câmeras. Para Beren era mais uma oportunidade de aprender enquanto trabalhava. Essa nova experiência aumentou sua presença na televisão justamente quando sua carreira começava a ganhar força. Ela já não era apenas a pequena Pelindikoka Ailesi. Seu rosto começava a ser reconhecido pelo público e seu nome aparecia cada vez mais associado aos jovens talentos da televisão turca. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Naquele mesmo ano, Beren receberia uma oportunidade completamente diferente, em uma produção dramática que exigiria dela emoções muito mais profundas. O papel colocaria sua capacidade de atuação à prova e faria com que seu nome ultrapassasse as fronteiras da Turquia. A menina que havia começado diante das câmeras aos 5 anos estava prestes a entrar em uma história que mudaria sua carreira para sempre. Em 2016, aos 7 anos, Beren Geocontrema KYLDZ recebeu o papel que mudaria sua carreira. Depois de participar de Koka Ailesi e do Gudui Gudui Show, ela foi escolhida para interpretar Melek Aksa em Ani, produção da Star TV. A história acompanhava uma menina que sofria maus tratos e encontrava proteção na professora Zeynep, interpretada por Cansu Deri. Para Beren, Melek era uma personagem muito diferente de tudo o que havia feito anteriormente. A menina precisava transmitir medo, tristeza, esperança e carinho em cenas de grande intensidade. Mesmo tendo apenas 7 anos, Beren precisava entrar em situações dramáticas e fazer o público acreditar nos sentimentos da personagem. A responsabilidade era grande, mas ela surpreendeu. Desde os primeiros episódios, os espectadores perceberam algo especial naquela menina. Beren não dependia apenas de falas emocionadas para transmitir sentimentos. Seus olhares, expressões e pequenos gestos ajudavam a contar a história. Essa naturalidade fez com que Melek se tornasse uma das personagens mais marcantes da produção e colocou a jovem atriz no centro das atenções. A novela também mostrou uma transformação importante na personagem. Melek vivia em uma situação difícil e tinha medo de confiar nos adultos. Quando sua professora percebeu o que acontecia e decidiu protegê-la, começou uma relação que se tornou o centro da trama. Beren precisava acompanhar cada mudança emocional, passando da insegurança para a esperança sem perder coerência. Algumas cenas foram especialmente fortes e provocaram grande reação do público. A produção apresentava situações de sofrimento infantil que exigiam muito da jovem atriz. Em uma das sequências mais comentadas, Melek era colocada dentro de um saco de lixo e abandonada na rua. A cena impressionou os espectadores e aumentou ainda mais a atenção sobre Beren. Fora das câmeras, porém, Beren continuava sendo uma criança. Ela estudava, brincava e contava com a presença da família durante sua rotina profissional. Essa diferença entre a menina que interpretava uma personagem submetida a situações dolorosas e a criança que vivia sua própria infância mostrava o desafio de separar ficção e realidade durante as gravações. O desempenho em Ani fez Beren deixar de ser apenas uma promessa da televisão turca. Seu nome passou a ser associado diretamente à novela e à personagem Melek. O público acompanhava cada episódio com atenção, enquanto a jovem atriz recebia elogios pela maneira como sustentava cenas difíceis ao lado de artistas experientes. Mesmo com pouca idade, a produção também começou a ganhar espaço fora da Turquia. A história atravessou fronteiras e chegou a diferentes mercados, aumentando a visibilidade de seu elenco. Para Beren, isso significava algo novo.
pessoas que nunca tinham acompanhado seu trabalho agora conheciam seu rosto e seguiam a trajetória de Melek. Sua carreira começava, assim, a ultrapassar seu país. No Brasil, essa conexão seria especialmente forte. Anne, conhecida como mãe pelo público brasileiro, conquistou espectadores e ajudou a transformar Beren em um nome conhecido entre os fãs de produções turcas. Sua atuação despertou carinho e fez com que muitos acompanhassem não apenas a personagem, mas também os trabalhos seguintes da jovem atriz. Anne terminou se tornando um ponto decisivo na trajetória de Beren. A menina que havia começado a atuar aos 5 anos agora carregava o reconhecimento de uma produção de grande repercussão. Mas o sucesso também trouxe expectativas. Depois de uma atuação tão elogiada, cada novo papel seria observado com atenção, enquanto outras oportunidades começavam a surgir. Beren tinha apenas 7 anos e já precisava lidar com uma realidade que poucos artistas conhecem tão cedo. O próximo desafio seria mostrar que Anne não havia sido apenas um momento especial, mas o começo de uma carreira capaz de continuar crescendo. E quando a novela abriu novas portas, a jovem atriz logo encontraria personagens ainda mais importantes. Depois do sucesso de Anne, Beren Geocontrema KYLDZ precisava enfrentar um novo desafio: continuar crescendo como atriz sem ficar marcada por um único personagem. O reconhecimento conquistado aos 7 anos havia colocado seu nome entre os jovens talentos da televisão turca, mas a melhor maneira de confirmar esse espaço seria trabalhando. Entre 2017 e 2019, Beren integrou o elenco de Bizim Hikaye, produção inspirada na série britânica Chamelis. Na história, ela interpretou Ice, uma das crianças da família. O papel era diferente de Melek e permitia que Beren mostrasse outra parte de sua capacidade diante das câmeras, em uma fase importante. Bizim Hikaye acompanhava uma família que enfrentava dificuldades financeiras e problemas do dia a dia. A trama misturava momentos dramáticos com situações mais leves, exigindo dos atores mudanças rápidas de tom. Para Beren, essa experiência foi importante porque ampliou seu repertório e mostrou que ela podia lidar com estilos diferentes. Enquanto trabalhava em Bizim Hikaye, Beren continuava crescendo. A cada ano sua voz, aparência e maneira de atuar mudavam naturalmente. O público conseguia perceber essa transformação, principalmente porque ela permanecia na televisão durante esse período. Já não era apenas a pequena menina que havia conquistado espectadores em Anne tão cedo. Em 2018 surgiu outro grande papel. Beren foi escolhida para protagonizar KZM, conhecida em alguns países como Minha Filha. Na produção, ela interpretou Oiku, uma menina que vivia uma situação familiar complicada e precisava lidar com sentimentos e acontecimentos muito acima do que seria esperado para sua idade na época. Mais uma vez, Beren recebeu uma personagem de forte carga dramática. Oiku precisava transmitir carinho, medo, tristeza, alegria e esperança em diferentes momentos da história. A atriz conseguiu construir a personagem de maneira convincente, mostrando que sua capacidade não dependia apenas do impacto de Anne. O papel confirmava seu crescimento. KZM também teve grande importância para sua popularidade fora da Turquia. A produção foi exibida em diferentes países e ajudou a manter Beren em contato com espectadores internacionais. Para quem já a conhecia como Melek, acompanhar Oiku era uma oportunidade de perceber como a atriz estava amadurecendo e assumindo desafios. O sucesso de KZM reforçou uma característica importante de sua carreira. Beren conseguia interpretar crianças com personalidades diferentes sem repetir exatamente a mesma atuação. O reconhecimento pelo trabalho de Beren Geocontrema KYLDZ não demorou a aparecer. Depois de conquistar o público com Anne, a jovem atriz começou a receber prêmios importantes ainda durante a infância. Essas homenagens confirmavam algo que os espectadores já percebiam. Beren tinha conseguido transformar sua naturalidade diante das câmeras em uma atuação capaz de chamar atenção dentro e fora da Turquia. Um dos momentos mais marcantes aconteceu no Golden Butterfly Awards, uma das premiações mais conhecidas do entretenimento turco. Pela atuação em Anne, Beren recebeu o prêmio de melhor atriz infantil em 2016. Naquele momento, ela tinha apenas 7 anos e já estava sendo reconhecida por um trabalho que havia exigido bastante de sua capacidade emocional. A conquista não ficou restrita a uma única edição. Em 2017, Beren voltou a receber o prêmio de melhor atriz infantil no mesmo evento. Ser reconhecida novamente mostrou que o sucesso de Anne não havia sido apenas uma surpresa passageira. Seu desempenho continuava sendo lembrado e valorizado pelo público e pelo setor de televisão. Para uma criança, subir ao palco de uma grande premiação poderia ser uma experiência difícil.
Havia câmeras, fotógrafos, jornalistas e muitas pessoas acompanhando cada movimento. Beren, porém, começou a se acostumar com esse ambiente enquanto ainda crescia. Aos poucos, os prêmios passaram a fazer parte de uma carreira que avançava em velocidade impressionante. Em 2017, outro reconhecimento importante veio dos prêmios ligados à Universidade de Bilken. Beren foi escolhida como melhor atriz infantil, aumentando a lista de homenagens recebidas durante seus primeiros anos de trabalho. Cada prêmio representava uma confirmação diferente de que seu desempenho estava conseguindo ultrapassar a simples popularidade de uma atriz mirim. Antes mesmo desse período de maior reconhecimento, Beren já havia recebido uma homenagem. Em 2015 foi escolhida como atriz infantil favorita nos Istanbul Gelizim University Media Awards. A conquista aconteceu quando sua carreira ainda estava começando e mostrava que o público havia percebido rapidamente sua presença na televisão. Esses prêmios tinham um significado especial porque acompanhavam fases diferentes de sua trajetória. Primeiro, Beren foi reconhecida quando ainda dava os primeiros passos. Depois veio a grande repercussão de Anne e, com ela, novas homenagens. Mais tarde, outros trabalhos continuariam aumentando sua experiência e fortalecendo sua posição entre os jovens talentos turcos. Anos depois, já adolescente, Beren recebeu outro reconhecimento importante por seu trabalho em Melissa. Ela conquistou o prêmio de melhor atriz infantil no Moonlight Awards, realizado em Paris. A homenagem tinha um significado simbólico. Mesmo depois de vários anos diante das câmeras, Beren continuava sendo lembrada por sua capacidade de interpretar personagens de destaque. No entanto, tantos prêmios também traziam uma consequência natural. Quanto maior o reconhecimento, maiores eram as expectativas para o próximo trabalho. O público começava a esperar que cada novo personagem tivesse o mesmo impacto dos anteriores. Para uma atriz que havia começado tão cedo, aprender a conviver com essas expectativas fazia parte do crescimento. Beren precisava provar continuamente que podia evoluir, não bastava repetir o que já havia funcionado. Cada produção trazia personagens diferentes, novas histórias e desafios maiores. Essa necessidade de mudança acabou sendo importante para sua formação, porque a obrigou a sair da zona de conforto ainda durante a infância. Ao olhar para essa sequência de homenagens, fica evidente que os prêmios foram apenas uma parte de sua trajetória. Eles reconheceram momentos importantes, mas também aumentaram a responsabilidade sobre os trabalhos seguintes. E nem todos os projetos conseguiriam repetir o mesmo sucesso. Pouco depois, Beren descobriria justamente o outro lado de uma carreira artística, aquele em que nem toda aposta funciona como esperado. Depois de tantos sucessos e prêmios, Beren Geocontrema KYLDZ já parecia ter encontrado um caminho seguro na televisão. Seus trabalhos anteriores haviam conquistado o público, e as expectativas em torno de cada novo projeto eram grandes. Mas uma carreira artística nunca é feita apenas de vitórias. Em 2020, Beren viveu uma experiência que mostrou justamente esse outro lado da profissão. Naquele ano, ela participou de Sokukluk, série que reunia diferentes personagens infantis e histórias marcadas por dificuldades familiares. Beren interpretava uma das crianças centrais da produção. O projeto tinha uma proposta dramática e reunia um elenco preparado para contar histórias emocionantes, mas não conseguiu alcançar o resultado esperado. A série permaneceu pouco tempo no ar. Depois de cerca de 2 meses, Sokukluk foi encerrada, tendo exibido apenas 11 episódios. Para Beren, que vinha de trabalhos muito populares, o resultado representou uma mudança de cenário. Pela primeira vez em sua trajetória, ela precisava lidar de maneira mais direta com o encerramento antecipado de um projeto. Um cancelamento não significa necessariamente que um ator tenha falhado. Na televisão, vários fatores podem influenciar a continuidade de uma produção, como audiência, programação e decisões da emissora. Mesmo artistas conhecidos podem participar de séries que não encontram o público esperado. Foi uma situação natural da indústria, mas ainda assim importante para uma jovem que estava aprendendo a lidar com os altos e baixos da profissão. Beren já tinha experimentado o lado positivo da fama. Conhecia os aplausos, os prêmios e o carinho dos espectadores. Agora precisava entender que uma carreira também inclui momentos de frustração. Essa experiência poderia ter sido difícil para qualquer artista, principalmente para alguém que havia começado a trabalhar ainda criança. O mais importante foi que o encerramento de Sokukluk não interrompeu sua trajetória. Beren continuou recebendo oportunidades e pouco tempo depois, voltaria a aparecer em novos projetos. O episódio acabou ficando como uma pequena pausa em uma carreira que ainda tinha muitos caminhos pela frente. Esse tipo de experiência também ajuda a compreender a diferença entre talento e sucesso comercial.
Em 2023, Beren Contrema KYLDZ entrou em uma das fases mais importantes de sua carreira. Depois de anos interpretando personagens infantis, ela assumiu o protagonismo de Melissa, uma produção turca inspirada no sucesso canadense Anne with Annie, que por sua vez foi baseado no clássico literário Anne de Green Gables. Para Beren, o projeto representava mais do que um novo trabalho, era uma oportunidade de mostrar ao público como havia mudado. Na série, Beren interpretou Melissa Selick, uma jovem personagem que precisava enfrentar diferentes situações enquanto buscava seu espaço e tentava compreender melhor o mundo ao seu redor. A história permitia que a atriz trabalhasse emoções diferentes das que havia apresentado em seus primeiros sucessos. Agora, sua atuação precisava acompanhar uma personagem que estava mais próxima da adolescência. A mudança era perceptível. Beren já não tinha a aparência da menina que havia emocionado milhões de espectadores em Anne. Os anos tinham passado, e o público acompanhava seu crescimento. Por isso, assistir a Melissa também significava reencontrar uma atriz conhecida desde pequena em uma nova etapa de sua vida. Essa transformação tinha um significado especial porque Beren passou grande parte da infância diante das câmeras. Em vez de desaparecer durante o período de crescimento, ela continuou trabalhando e permitindo que os espectadores acompanhassem suas mudanças. Melissa tornou essa passagem ainda mais evidente, mostrando uma jovem atriz assumindo uma personagem compatível com sua nova fase. A produção também levou seu trabalho novamente para outros países. Melissa alcançou o público internacional e chegou, por exemplo, ao Chile, onde foi transmitida pelo Canal 13. A presença da série em outros mercados ajudou a manter Beren ligada aos espectadores que já conheciam seus trabalhos anteriores e apresentou seu nome a uma nova geração de fãs. Para quem havia acompanhado Anne, a comparação era inevitável. Naquela produção, Beren era uma menina pequena interpretando Melek, uma personagem marcada pelo sofrimento. Em Melissa, aparecia mais velha e enfrentava uma história diferente. O contraste ajudava a perceber o quanto a atriz havia evoluído em poucos anos. Mas Melissa não foi o único trabalho de Beren em 2023. No mesmo período, ela também participou de Yesilva de Ninokaze, conhecida em português como A Garota do Vale Verde. Mais uma vez, estava diante de uma produção voltada para uma personagem jovem, mas agora com uma experiência profissional muito maior. A sequência de projetos mostrava que Beren continuava interessada em atuar mesmo enquanto sua vida pessoal entrava em uma nova fase. A adolescência trouxe mudanças naturais, e a atriz precisava aprender a equilibrar essas transformações com uma carreira iniciada quando ainda era muito pequena. Esse equilíbrio não era simples. Crescer diante do público significa lidar com mudanças que normalmente aconteceriam de maneira mais privada. No caso de Beren, sua aparência, sua voz, seus interesses e sua maneira de se apresentar eram observados por pessoas que já a conheciam desde a infância. Por isso, Melissa acabou se tornando um trabalho simbólico. A série não apagava a imagem da antiga estrela infantil, mas mostrava que aquela menina estava crescendo e construindo uma nova identidade profissional. Beren continuava sendo reconhecida pelo talento que havia demonstrado desde cedo, porém começava a ser vista também como uma adolescente capaz de assumir outros desafios. Depois de tantos anos trabalhando diante das câmeras, Beren Contrema KYLDZ chegou a uma fase em que outra parte de sua vida começou a ganhar mais importância, os estudos. Desde muito pequena, ela precisou dividir seu tempo entre a escola e uma rotina profissional intensa. Aos poucos, porém, ficou claro que crescer também significava pensar no futuro para além da televisão. Por volta de 2024, Beren e sua família decidiram diminuir o ritmo de trabalho. A ideia era permitir que ela se concentrasse mais no ensino médio e pudesse viver uma rotina escolar mais próxima daquela de outros adolescentes. Não se tratava de abandonar a atuação, mas de encontrar um equilíbrio diferente entre a carreira artística e sua formação. A decisão fazia sentido diante da trajetória que Beren havia construído. Ela começou a trabalhar aos 5 anos e passou grande parte da infância em estúdios de gravação. Durante esse período, precisou aprender falas, participar de cenas, cumprir horários e lidar com a atenção do público, enquanto também continuava frequentando a escola. Em 2023, Beren concluiu o ensino fundamental e entrou em uma nova etapa escolar. A mudança coincidiu com uma fase de transformação pessoal e profissional. Aos poucos, os trabalhos passaram a ser mais pontuais, evitando que uma agenda cheia de gravações ocupasse todo o seu tempo. A escolha também mostrava a importância que a família dava à educação. Desde o início da carreira, os pais acompanharam de perto sua rotina. Com a adolescência, essa preocupação ganhou ainda mais força.
Beren precisava ter espaço para estudar, conviver com pessoas de sua idade e descobrir seus próprios interesses sem que a profissão definisse completamente sua vida. Em entrevistas, a jovem já falou sobre suas preferências na escola. Entre as matérias de que mais gosta estão ciências, matemática, inglês e estudos sociais. Esses interesses mostram uma adolescente curiosa, que não limita seus planos ao universo artístico. Ela também demonstrou interesse pela Espanha e vontade de aprender espanhol. O desejo de conhecer outros lugares e idiomas combina com uma carreira que desde cedo ultrapassou as fronteiras da Turquia. Beren cresceu sabendo que seu trabalho podia ser acompanhado por pessoas de diferentes países, e essa curiosidade pelo mundo continuou fazendo parte de sua personalidade. Priorizar os estudos não significava fechar as portas para a televisão. Pelo contrário, a decisão permitia que Beren escolhesse seus próximos trabalhos com mais calma. Em vez de aceitar uma rotina constante de gravações, ela poderia avaliar projetos e encontrar oportunidades que combinassem melhor com sua idade e seus objetivos. Essa mudança também ajudava a proteger uma parte importante de sua adolescência. Crescer diante do público pode trazer uma pressão diferente daquela enfrentada por outros jovens. Cada mudança pode ser observada por milhares de pessoas, e a expectativa de continuar sempre igual pode ser difícil. Com a adolescência, Beren Geocontrema KYLDZ começou a perceber que seu futuro poderia seguir caminhos diferentes. A atuação continuava sendo uma parte importante de sua vida, mas seus interesses não terminavam diante das câmeras. Ao longo dos anos, ela revelou curiosidade por outras áreas artísticas e mostrou que gostaria de experimentar novas formas de se apresentar ao público. Um dos sonhos mencionados por Beren é participar de um musical. A ideia combina diferentes habilidades que despertam seu interesse, principalmente atuação, canto e dança. Para uma jovem que passou a infância interpretando personagens, o palco de um musical poderia representar um desafio diferente, exigindo não apenas interpretação, mas também preparação física e musical. A dança ocupa um espaço especial entre seus interesses. Beren é fã de K-pop e costuma demonstrar entusiasmo por coreografias. Em suas redes sociais, ela já compartilhou vídeos em que aparece dançando, mostrando que essa atividade não é apenas uma brincadeira ocasional. A prática exige coordenação, ritmo e dedicação, características que ela vem desenvolvendo com o tempo. O interesse pelo K-pop também mostra um pouco da diversidade de referências que fazem parte de sua geração. Beren cresceu em uma época em que músicas, séries e artistas de diferentes países podem alcançar rapidamente públicos de todo o mundo. Assim como muitos adolescentes, ela acompanha tendências internacionais e encontra inspiração fora de seu próprio país. A dança moderna também aparece entre suas preferências. Para Beren, movimentar-se ao som de música parece ser uma maneira de se divertir e, ao mesmo tempo, desenvolver uma habilidade que pode ser útil em futuros projetos. Se o sonho de participar de um musical continuar, essa experiência poderá ajudá-la a enfrentar os desafios de uma apresentação ao vivo. Mas seus planos não estão limitados ao mundo artístico. Beren também já demonstrou interesse por esportes. Entre as modalidades que despertaram sua atenção estão a ginástica e a natação. Em diferentes momentos, ela chegou a imaginar que poderia seguir caminhos relacionados ao esporte, mostrando como seus planos ainda estavam abertos. Isso é natural para alguém de sua idade. Beren começou a trabalhar profissionalmente quando ainda era uma criança e teve contato muito cedo com uma carreira que muitas pessoas só descobrem depois de adultas. Na adolescência, porém, ela passou a ter a oportunidade de conhecer melhor seus próprios interesses e pensar sobre o que realmente gostaria de fazer no futuro. Além da dança e dos esportes, Beren também gosta de assistir a séries. Entre suas preferências estão produções asiáticas, que fazem parte de seu interesse por diferentes culturas. Assistir a outras histórias também pode ser uma forma de observar diferentes estilos de atuação e conhecer personagens criados em outros países. Nos momentos de lazer, ela também gosta de cantar e jogar videogames. Essas atividades ajudam a mostrar um lado mais comum de sua personalidade. Apesar da fama conquistada ainda criança, Beren possui interesses semelhantes aos de muitos adolescentes de sua geração. Essa variedade de gostos revela uma jovem que não quer ser definida apenas pelos personagens que interpretou. Melek, Oiku, Melissa e outras figuras de sua carreira fazem parte de sua história, mas não representam tudo o que Beren é. Aos poucos, ela começa a construir uma identidade que reúne atriz, dançarina em potencial, estudante, fã de música e adolescente com sonhos ainda em desenvolvimento. O futuro, portanto, permanece aberto.
Talvez a próxima grande oportunidade venha novamente da televisão, do cinema ou até de um palco musical. Aos 16 anos, Beren Contrema KYLDZ vive uma fase muito diferente daquela que marcou o começo de sua carreira. A menina que entrou na televisão aos 5 anos cresceu diante das câmeras e acompanhou uma transformação observada por milhões. Hoje, sua história já não é apenas sobre uma atriz infantil, mas sobre uma jovem construindo seu próprio caminho. Beren mantém forte presença nas redes sociais e reúne mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Seu perfil apresenta diferentes momentos de sua trajetória, desde registros da infância até imagens mais recentes. Também aparecem lembranças de gravações, momentos pessoais e conteúdos relacionados aos seus interesses. Assim, os fãs continuam acompanhando sua evolução mesmo quando ela aparece menos na televisão. A administração de seu perfil é feita por sua mãe, Contrema KYLDZ, que acompanha a carreira da filha desde os primeiros trabalhos. Essa participação familiar continua sendo importante na trajetória de Beren. Desde criança, ela contou com os pais para organizar compromissos, acompanhar decisões profissionais e ajudar a manter um equilíbrio entre a vida artística e sua rotina pessoal. Apesar da fama internacional, Beren procura manter uma vida discreta. Ela não transforma todos os momentos de sua rotina em conteúdo público e parece valorizar espaços reservados para si e para a família. Essa postura ganhou importância durante a adolescência, quando preservar a privacidade passou a ser ainda mais necessário para uma jovem conhecida por tantos espectadores. Na televisão, um de seus trabalhos mais recentes foi o papel de Asra em Kopuk, produção exibida em 2024. O trabalho mostrou que Beren continuava ligada à atuação, mesmo depois de reduzir o ritmo de gravações para priorizar os estudos. Sua carreira, portanto, não terminou, apenas passou a seguir um ritmo mais cuidadoso e adequado à nova fase. Além da televisão, Beren mantém interesse por outras áreas. Moda, cinema, música e dança aparecem entre os caminhos que podem fazer parte de seu futuro. Ela já revelou vontade de participar de um musical e continua demonstrando entusiasmo por dança e canto. Como ainda é jovem, não precisa definir agora qual dessas possibilidades será sua principal escolha profissional. Sua trajetória também deixou uma marca especial entre os fãs brasileiros. Muitos conheceram Beren por meio de mãe e acompanharam seus trabalhos seguintes. Para esse público, vê-la crescer ao longo dos anos criou uma relação diferente daquela construída com artistas que aparecem já adultos. Cada novo projeto passou a ser também uma oportunidade de reencontrar alguém conhecido ainda criança. O legado de Beren está justamente nessa capacidade de crescer sem apagar o passado. Depois de conhecer todos esses detalhes sobre Beren Contrema KYLDZ, podemos entender por que essa história chamou tanto a atenção de quem acompanha a atriz desde seus primeiros trabalhos na televisão. Agora queremos saber a sua opinião. Você imaginava que Beren estaria passando por uma situação como essa? Qual detalhe mais surpreendeu você? Conte para nós nos comentários. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar acompanhando histórias e novidades sobre grandes nomes das novelas turcas. Muito obrigado por assistir até o final. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!